Vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a obra, sobre o legado de Saulo, Paulo, né? Esse grande discípulo, esse grande apóstolo, esse grande pregador, esse grande seguidor de Jesus até os nossos dias, tá bom? Vamos lá. São Paulo, né? Um apóstolo de Cristo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Né? Ele não chegou a estar com Jesus, até porque ele era contra Jesus. Né? Sabemos a sua história, é uma história de contrariedade à história de Cristo. Ele foi um dos maiores propagadores do cristianismo. Né? Interessante isso, era um perseguidor e no fim se tornou um dos maiores propagadores. E ele é autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém, né? Ele era quem queria matar os discípulos de Jesus. Ele era quem queria matar a história de Jesus. Ele era quem queria acabar com todos aqueles que falassem de Jesus ou tentassem levar a sua história de vida adiante. Então, esse era Saulo, né? Antes de se converter, era conhecido como Saulo, perseguia os cristãos, e Tarso, de onde ele era natural, né? Paulo de Tarso, né? Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Ele recebeu 2 nomes, Saulo, um nome hebreu, e Paulo, um nome romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Então, mostro para vocês aí uma imagem, pessoal, de uma das ruas lá de Tarso, né? Do tempo de Saulo. Foram escavações que foram feitas, local histórico de uma das ruas que remonta aos tempos da vida do próprio Saulo. Né? Isso é um sítio arqueológico lá em Tarso, né? Onde nasce São Paulo, ainda Saulo. São Paulo foi depois. Paulo passou os primeiros anos da vida no meio da comunidade judaica, frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Olha só que interessante. E o Paulo era tecelão. Né? Ainda adolescente, ele aprendeu a arte de tear, né? Tecelão. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria se familiarizar mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Então, em Jerusalém, Saulo estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, governador da Palestina. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e de renome. Adiante eu mostro para vocês, então, a foto, simplesmente como curiosidade, né? Uma foto, não é o Saulo ali, mas é uma foto de um tecelão, né? Alguém que está fazendo a arte do tear, né? Então está tecendo ali alguma malha, alguma coisa. O Saulo trabalhava em tecer as tendas, né? Onde o pessoal habitaria, ou venderia coisas, ou viveria. Então, é apenas uma foto sobre uma curiosidade sobre... Olha que máquina moderna aí de tecelão, né? Que era o que o Paulo desde pequeno aprendeu, o Saulo desde pequeno aprendeu a arte de ser um tecelão. Além da Bíblia, Saulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. O Saulo estava se preparando para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. Né? No fim dos estudos, retornou a Tarso. Alternava os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tenda junto ao seu pai. Nessa época, ocorreram os grandes eventos do cristianismo. Né? Nesse período aí, 28, 30, 32, né? Foi quando acontecem os grandes eventos do cristianismo. Né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. Então imagina, começou a ter trabalho, né, para tentar matar todos os discípulos, já tinha se alastrado, já estava muito difundida a ideia, né, que os apóstolos, os discípulos, todos que falavam de Jesus, eles já eram 5.000 em Jerusalém. Mas a maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava
que Jesus era o Messias, não aceitava, né? A gente sabe que os judeus até hoje estão esperando o seu Salvador, né? Para eles, Jesus foi um grande profeta, não foi o Salvador, né? Para o islamismo, o Salvador é o Maomé, né? E para os cristãos, o Salvador é Jesus. Então, os judeus, né? Os ortodoxos, como diz ali, e o Saulo estava preparado para ser um rabino ortodoxo das seitas judaicas, eles não aceitavam que Jesus era o Salvador, eles não queriam aceitar isso, não era para eles uma verdade, né? Então, o que ele fez? Ele se tornou perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou, inclusive, do apedrejamento do apóstolo Estevão. Na condição dele, daquela época, ele vinha para dizer, você está condenado, você foi condenado pelo Sinédrio, você vai ter que ser apedrejado, você vai perder a vida. Então, o Saulo era quem vinha executar isso, e inclusive se diz ali que ele participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. E eu mostro para vocês também uma foto, apenas no sentido de curiosidade, né? Uma foto desse, uma representação de como seria esse momento. Cada um com uma... Olha o tamanho das pedras. E está descrita lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 7. Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? Ele vinha pregando, ele vinha sendo perseguido, e o Saulo participou do apedrejamento dele, mais ou menos como um ordenador, né, do apedrejamento. E o Estevão tem aquela frase que ele diz, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. A caminho de Damasco, aí sabemos, né? Já ouvimos falar um pouco dessa história, talvez não muito em detalhes, mas cada um de nós já sabe, né, que Saulo, como se diz, o Saulo caiu do cavalo, né? E hoje se usa muito essa expressão. Aquele cara também caiu do cavalo, aquela pessoa caiu do cavalo, né? Se usa essa expressão como se, o cara caiu na real, caiu do cavalo, agora ele tá mais baixo, né? Não tá lá em cima do cavalo, ele caiu do cavalo. A caminho de Damasco, São Paulo, né, o Saulo ainda, teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indagou sobre as perseguições, né? O Jesus já falecido, já ressuscitado, o Jesus vem falar com o seu perseguidor. O Jesus, como é que se diz, aborda aquele que quer lhe matar, né? Pergunta, né, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu queres me matar, né? No mesmo instante, né, se diz que o Saulo, então, caiu do cavalo, ficou cego, né, e durante 3 dias entregou-se às orações, né? Não conseguiu mais enxergar, se entregou às orações. Amando de Jesus, Ananias foi ao seu encontro, preparou o seu batismo, pôs a mão na sua cabeça, e no mesmo instante Paulo recobrou a visão e, impressionado com isso, o perseguidor, né, converteu-se ao cristianismo. Então, aquele que tinha como missão matar todos aqueles que queriam falar de Jesus, aquele que tinha como missão calar, silenciar a voz daqueles que pregavam Jesus, o Salvador, de repente, ele tem um encontro com Jesus, Jesus tem um encontro com ele, Jesus o derruba do cavalo, Jesus o deixa cego, Jesus mesmo manda o Ananias ir ao seu encontro, batizá-lo e recobrar a sua visão, e a partir daí, Saulo vira São Paulo, né? E para reconstruir seus pensamentos, retirou-se para o deserto da Arábia, realizou diversas expedições missionárias pregando o Evangelho de Jesus. A partir daí, Saulo se transforma no grande São Paulo. E aqui também, apenas como curiosidade, né, uma foto, dizemos assim, uma foto representativa desse momento, né, onde Saulo está ali, a partir desse encontro com Deus, ele, de perseguidor, se transforma em defensor, propagador, evangelizador e depois também perseguido, de perseguidor a perseguido. No ano 44, né, vamos pensar que Jesus, o Novo Testamento começa em Jesus, o ano 0, o nascimento de Jesus, então pensa aí 44, já 10 anos depois da morte de Jesus, digamos assim. Após pregar durante 3 anos em Tarso, Paulo seguiu para Antioquia, capital da província da Síria, né, que era, então, naquele momento, a 3ª cidade do Império. Roma, Alexandria, e depois Tarso, né? Depois Antioquia, né?
que era capital da província e terceira cidade em importância daquele tempo do Império. Ali, o Paulo iniciou a sua missão entre os gentios, né, aonde os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, ali com Paulo, os discípulos começam a ser chamados de cristãos. Entre 49, o ano 49 e o ano 53, São Paulo realiza sua segunda viagem missionária para Macedônia, Acaia, Filipos, Atenas, Corinto, né? E entre 50 e 52 permaneceu em Corinto durante 18 meses, né, um ano e meio, e fundou uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. Aí é aquilo que a gente conhece, a epístola, a carta, né, a carta de São Paulo, a epístola de São Paulo, aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses. Ele ia para os lugares, né, ele ia formando as comunidades e depois ele ia indo embora e mandava uma cartinha para eles. Ó, pessoal, vamos ficar firme, vamos junto. Seria hoje, no tempo moderno do cenáculo, lá um grupo que abre um outro grupo do cenáculo, né? Imagina, nós começamos o movimento com 3 grupos, fomos para 7 grupos, fomos para 10 grupos, 16 grupos, 20 e poucos grupos. Hoje são praticamente 30 grupos, quase todas as paróquias. Então, sempre um grupo formava outro, abria outro, começava outro, convidava alguém de lá e depois ficava cuidando, né? Imagina o Paulo naquela época, há 2000 anos atrás, né, que ficava indo de cavalo, cruzar a Europa para lá e para cá, né, cruzar essa região da Terra Santa, para um lado para o outro, né, a cavalo. Então ele deixava escritos lá, exortando o pessoal, orientando, ó, gente, cuida com isso, cuida com aquilo. São aquilo que a gente chama as epístolas, né, as cartas, as palavras que ele ia deixando para lembrar, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né. Eu mostro para vocês a foto aí também, apenas uma ilustração, né? Não há muito como saber se o rosto dele era assim, se a barba era comprida assim, se ele era careca ou não, não há muito como saber isso, né? São apenas sobre relatos, mas assim, seria uma representação do Paulo escrevendo as cartas, do Paulo exortando as pessoas, deixando seus escritos para que todos pudessem seguir aquilo que ele estava deixando registrado. Em 58, em Jerusalém, ele foi acusado de ter pregado contra a lei e de ter introduzido um gentio no templo. Preso, foi enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, né, mas um naufrágio interrompeu a viagem. Então, Paulo conseguiu permissão para ficar em prisão domiciliar, né? Então, veja que interessante, né? Aquele que perseguia os cristãos, aquele que era o responsável por matar os cristãos, de repente estava ajudando, estava salvando, estava evangelizando. Aquele que era o responsável pelo governo de terminar com os cristãos, agora estava sendo acusado por, né, ter se rebelado contra o poder, contra o governo e estar protegendo os cristãos. Então, por isso, ele deveria morrer, né, para o poder romano, ele não deveria estar mais vivo. Então, Paulo conseguiu permissão para ficar em prisão domiciliar. Lembra que ele era um cidadão que gozava dos direitos romanos, né? Então ele conseguiu dar um tempo para ele, aumentar um pouquinho o tempo de vida dele. E até o ano de 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver até hoje, né? Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, epístola aos Gálatas, aos Filipenses, primeira e segunda aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios, primeira e segunda Timóteo e aos Hebreus. Então, são as epístolas, né, de São Paulo que até hoje iluminam também, iluminam a nossa fé, iluminam a nossa crença, né, com a qual ele nos faz seguir o caminho de Jesus, né, que ele nos indica. E aí a foto, pessoal, apenas para mostrar para vocês, essa é a igreja de São Paulo em Roma, né? Não há exatamente o lugar, não há exatamente a data certinha, sabemos que Paulo foi decapitado, né? Mas essa igreja aí, então, chamada Igreja de São Paulo, fora dos muros, né? Então, aí em Roma, é a Catedral de São Paulo, que é uma das mais importantes igrejas, também catedrais do mundo cristão, né? Então, apenas para mostrar para vocês essa Catedral de São Paulo, né? Então, em Roma está a Basílica de São Pedro e de São Paulo, né? Os dois pilares da nossa fé cristã. A Basílica, né? A Igreja de São Paulo, em Roma,
o interior dela, belíssima, né? Espetacular. Então, nas epístolas, São Paulo tratou da doutrina da ética cristã e da organização da igreja, né? E na Bíblia, as epístolas seguem-se aos evangelhos e aos Atos dos Apóstolos. Em 64, após o incêndio em Roma que recaiu sobre os cristãos, São Paulo apóstolo foi novamente preso, levado para os arredores de Roma, quando em 67 foi decapitado. A partir daquele instante, ele também passa a ser mais um mártir, né, da igreja, aquele que matava, aquele que perseguia, aquele que o seu maior prazer era exterminar os cristãos. De repente, ele estava sendo também um mártir da sua igreja. E aí vem aquela frase maravilhosa: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição, a sua glória. 2 Timóteo, capítulo 4, 7-8. Então, repetindo, né, que cada um de nós possa, quem sabe, no final da sua vida, pela nossa caminhada, cada um de nós possa dizer isso como São Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que tiverem esperado com amor a sua aparição.